Eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 25 de fevereiro de 2024, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para o aniversariante da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal, através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão que vocês vão resolver e o tarô vai dar a orientação para vocês conseguirem resolver essa questão, a pergunta mental. E no final encerraremos com uma mensagem com o Yoga. Então agora nós vamos começar abrindo a roda zodiacal com o baralho cigano. Vamos pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, do povo das estrelas, para trazer a mensagem neste domingo, para a semana toda aí, para todos os signos do zodíaco. Vamos abrindo agora a roda zodiacal com o baralho cigano. Dando o aconselhamento, signo a signo, para que essa semana seja bem pontual, direcionada, né? Vamos lá, começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta 3 do baralho cigano, a carta do navio, né? Uma semana que os arianos devem tomar aí um novo rumo. Qual é a palavra-chave do navio? Novos horizontes. É o número 3, né? O navio é uma carta jupiteriana, então traz um momento de amplitude, né? De olhar as coisas com maior grandeza, ver as coisas de um ângulo maior. Então o navio fala de movimento, fala de crescimento por causa desse 3, de expansão, de sociabilidade. Então é um momento que traz uma melhora essa semana aí para os arianos. Uma grande melhora para os arianos, com novas oportunidades maiores, né? E quem protege os arianos essa semana é Iemanjá, certo? Uma semana boa aí para os arianos tomar um banho de sal grosso em casa também. E o pessoal de Touro, os taurinos, sai a carta número 7 do baralho cigano, a carta da serpente, né? A carta da cobra. É uma semana que os taurinos devem ser frios, né? Ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade e saber a hora certa de agir, né? Então essas são as 3 recomendações para os taurinos essa semana: frieza, jogo de cintura e saber a hora certa de agir. Cuidado com fofoca. A serpente, ela traz o veneno, né? Então é uma carta que fala um pouco de traição. Então, cuidado com pessoas que estão em torno, né? A serpente fala de ilusão. Às vezes a coisa parece ser de um modo, mas que na realidade não é daquele modo, né? Então, é um período de ter atenção. Uma boa semana para procurar médicos, né? O símbolo da cobra é a medicina. E também, como é o número 7 na numerologia, o 7 fala de limpezas espirituais. Então é uma boa semana aí para tomar um banho de arruda, de guiné, né? E cuidado com pessoas e situações venenosas. Semana de frieza, atenção, jogo de cintura e dar o bote, né? Vocês que têm que dar o bote, saber a hora certa de agir. Agora vamos para Gêmeos. Os geminianos, sai a carta do envelope. É uma carta extremamente racional. É um período essa semana, geminianos, que as coisas têm que ter aí um começo, meio e fim. É uma carta, né? Para você escrever uma carta não tem que ter lógica? Começo, meio e fim.
Pois é o que pede essa carta. Geminianos, é uma semana de ficar um pouquinho mais reservados, porque é uma carta que fala de coisas ocultas. É a carta dos segredos, então fique mais reservados. É uma carta que fala uma semana boa para fechar contratos, mexer com coisa jurídica, papelada, né? E tudo que for importante essa semana, geminianos, nada muito de boca, tá? Nada muito informal, tudo documentado. É a carta do documento. Então a dica para o geminiano essa semana é isso, né? Usar a cabeça, ficar mais reservado. Na redução numerológica é um 9, então eu vejo concluindo projetos para os geminianos, mas tem que ter essa lógica, tem que ter essa retirada, né? Sai de cena um pouco, né? Não comenta muito e use a lógica. Bom, vamos lá agora para os cancerianos. O pessoal de câncer, sai a carta da montanha, né? Que tem a regência espiritual de Xangô. Então, os cancerianos essa semana tendo aí a proteção de Xangô. E a montanha fala para os cancerianos essa semana que as coisas podem ser um pouco mais lenta, né? As coisas mais lentas, mais sólidas, né? É como se os cancerianos essa semana estivessem escalando uma montanha, né? Não é rápido escalar uma montanha. Então, é um período de lentidão, porém solidez. E para escalar uma montanha, aí, cancerianos, tem que ter foco, tem que ter direção, tem que ter constância, né? Então, é uma semana aí que os cancerianos têm que ter essa constância, essa persistência, esse foco. E Xangô traz aí a coisa da honestidade. A Xangô também traz, é uma carta que é regida para a justiça, né? Xangô não é o orixá da justiça. Então também aí como os geminianos, né? Que sai a carta do envelope, os cancerianos também estão bom aí para mexer com documento, mexer com justiça. Mas fala dessa solidez, né? Fala dessa coisa lenta, porém concreta, né? Ela é uma carta 21 que traz o crescimento, mas é um 3, né? Reduzindo, mas é um crescimento estruturado lento. Então tem que ter foco, tem que ter paciência, tá? Xangô protegendo vocês. E o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta do chicote, né? Então os leoninos essa semana podem lidar tanto com situações como pessoas que são inflexíveis, né? Eu tenho um chicote, você não tem. Quem manda sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, é uma semana que podem lidar com essas pessoas. O chicote, ele representa no baralho cigano o castigo. Então, qual é a dica? A dica é ter atenção, né? Às vezes as coisas essa semana não vão andar tão fluido, né? A coisa não vai andar com uma continuidade. E aqui sai um 11, que na redução dá um 2. O 2 fala de ajuda. Peça ajuda para as pessoas que sabem fazer limpezas espirituais. O 2 fala de compartilhar as dificuldades. Então, os leoninos essa semana é uma boa semana para compartilhar as dificuldades. Por que eu falo da limpeza espiritual importante para os leoninos essa semana? Porque quando sai o chicote, pode ter alguma coisa no astral, no campo energético, no campo espiritual, que está meio amarradinho, né? Então, pedindo uma ajuda, fazendo uma limpeza espiritual, é bacana, tá certo? E aí podem lidar com pessoas difíceis. Então, uma semana que vai ter que dividir, as coisas às vezes não vão estar na mão de vocês, vai ter que compartilhar, né? E o pessoal de Virgem, os virginianos, sai a carta da âncora. A âncora, virginianos, é vocês conseguindo ancorar, vocês conseguindo resolver as questões e fechar ciclo, né? E essa carta, ela é uma carta de grande poder. Na redução numerológica tá um 8. Então, os virginianos tendo esse poder de ancorar aonde quer, de conquistar os objetivos, né? De definir. Ela é uma carta fixa no baralho cigano, assim como a montanha, né, que cai para os cancerianos. A âncora é uma carta fixa também. Então traz essa estabilidade, essa segurança para vocês conseguirem
ter, né, a estabilidade para resolver as questões. Então, se está meio turbulento, está meio incerto, a tendência é estabilidade, com muito poder aí, né? Vocês, com esse 8 na redução, vocês tendo as oportunidades certas para conseguir concretizar as coisas e trazer a estabilidade aonde está instável. E agora, vamos para o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta do buquê, né? Qual é a palavra-chave do buquê? Vitória e alegria. Então, se vocês estão aí, librianos, esperando a resposta de alguma coisa, vai ter uma boa resposta, é a vitória e a alegria. O buquê aconselha os librianos a fazerem parte de grupos. O buquê é uma carta do social, da comunidade, do grupo. E é uma carta regida por Vênus. Então, é uma carta que é uma semana aí dos librianos, né? Fazerem a coisa bonita, fazerem as coisas com paixão. Essa é uma das cartas de carga emocional do baralho cigano. Fala de paixão. Então, fazer as coisas com paixão, para deixar bonita. E é um número 9, né? Então, fala do quê? Fala que vocês vão fechar as coisas com vitória, com alegria. E a dica para os librianos essa semana é celebrar. As coisas que vão dando certo, nem que for pequenininha, comemore. Fala de celebração. Faça as coisas com a paixão que vai dar certo aí. Vitória e alegria. E é a carta do presente. Então, os librianos podem ganhar presentes essa semana. E o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta do peixinho, que é uma carta tema, né? O peixinho é uma carta tema do dinheiro, né? O que a gente tem lá na nossa nota de 100 atrás? O desenho da garopa, do peixinho. Então, o peixinho fala do dinheiro. Então, uma semana boa aí para os escorpianos realmente focarem na parte de trabalho, na parte material. É uma carta que traz abundância, que traz prosperidade, que traz rapidez, né? E ela não é só o dinheiro, ela fala de bons valores também, né? E tem uma proteção essa semana aí, cristã, né? Para os escorpianos, né? Qual é o símbolo do cristianismo? Quando os cristãos queriam se reconhecer, eles se reconheciam com o peixe, não é? Então fala de uma energia crística protegendo para trazer essa abundância, essa fertilidade. Mas o alerta tenham bons valores, né? Você vê que na redução numerológica é um 7, né? O 7 é um número espiritual, então traz essa espiritualidade, esse 7 cristã, para conseguir trazer essa abundância rápida, essa fertilidade, essa multiplicação. Então foquem no trabalho, em coisas materiais, né? É uma carta extremamente positiva. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta número 6 do baralho cigano, a carta das nuvens. É uma semana, sagitariano, que as coisas não vão estar muito claras. E quando a gente age sobre efeito de nuvens, a gente faz besteira. Então é uma carta de não ação. Espera as nuvens passar para ver realmente o céu. Essa é a dica que eu dou para os sagitarianos essa semana. Tem uma proteção espiritual, porque o arcano menor, ele traz um mentor, ele traz um guia, ele traz um protetor espiritual. Então, realmente tem uma proteção espiritual, né? Mas é uma semana de não ação, né? Até quando eu dou aula de baralho cigano, eu falo que a carta das nuvens é a carta dos 3 macaquinhos. Não vejo nada, não ouço nada e não falo nada. Então, uma semana de esperar as coisas assentarem, porque as coisas vão estar instáveis, embaçadas, né? Não vai estar firme. Então, essa é a dica que eu dou para vocês aí. Mesmo que a coisa está embaçada, tem uma proteção espiritual para vocês aí passarem essa semana aí meio nebulosa. Bom, o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta da raposa, né?
A raposa fala que é uma semana dos capricornianos terem frieza, né? Observar antes de agir e ser estratégicos, né? Porque a raposa, os capricornianos podem passar por tanto situações como pessoas que querem levar vantagem, né? A raposa é a lei de Gerson, eu quero levar vantagem sobre tudo, né? Então, é uma carta meio vampírica. Então, qual é a dica para os capricornianos? Observe muito bem antes de agir, seja frio e estratégico. Então, tanto para os capricornianos como para os taurinos, que sai a carta da cobra, são esses dois recados: cautela, frieza e saber a hora certa de agir para não ser prejudicados, tá certo? Essa carta, ela traz no número, na redução, um 5. Então, às vezes, né, um 14 que traz um 5. Então, às vezes, os capricornianos vão ter que usar esse 5 essa semana, mudar um pouco o padrão de comportamento para não ser vampirizado, ser mais frio, cauteloso e estratégico, né? Então, esse 5 fala: eu tô com a programação todinha certinha essa semana. Pois é, capricornianos, vai ter que mudar alguma coisinha, porque vai vir gente ou situações querendo levar vantagens. E o pessoal de aquário, os aquarianos, sai a carta do coração, que é uma das duas cartas de carga emocional. Então, fala aí, a palavra-chave aí para os aquarianos essa semana é continuidade e fluidez. Então, provavelmente os projetos aí que vocês começaram a semana passada vai dar continuidade. Então, uma carta que fala de fluidez, né? Essa carta, ela é uma carta que fala de muita intuição, sexto sentido, instinto. Então, os aquarianos essa semana tendo uma grande intuição para as coisas, para fazerem as coisas fluírem. É uma semana de usar mais o coração do que a cabeça, tá? Então, ela é uma carta emocional. Então, use mais o seu Deus interior, a sua centelha divina, vai estar falando com você para vocês conseguirem fluir as coisas aí, né? E o coração, por ser a carta do amor, mas aqui é aquele amor equilibrado, né? Então, é uma carta do equilíbrio, é o amor, né? Por ser uma carta do amor, fala de também focar em questões familiares, em casamento, relacionamento com filhos. Então, é uma semana de focar mais na parte afetiva, estrutural, tá certo? E o último signo da roda zodiacal é Peixes, os piscianos. Sai a carta da foice. A foice é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte. Então, é uma semana aí que os piscianos vão ter que cortar algumas situações, mas não é cortar de qualquer jeito, é cortar na hora certa. Geralmente, como que vem a carta? Vem uma foice jogada lá num plantio de trigo e tem ali os trigos, já os montinhos de trigo, tudo para vender, né? Então, assim, é uma carta que fala: se você não cortar o trigo na hora certa, primeiro, apodrece o solo, e segundo, você não consegue vender a sua colheita, né? Então, essa carta da foice fala: tem que cortar as coisas na hora certa, né? Então, fala um período de transição. Ela é um início aí para os piscianos essa semana transformador. Ela fala de um início, mas para iniciar algumas coisas tem que cortar, tem que limpar. E ela é a principal carta do baralho cigano de vendas. Ela é a única carta de vendas do baralho cigano. Então, muito interessante. Então, os piscianos essa semana aprendendo a vender seu peixe, né? Aprendendo a fazer o seu marketing pessoal e cortar as coisas que estão precisando aí, mudança radical. E agora, vamos aí para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, as runas vão dar uma orientação para os aniversariantes da semana, pedindo ajuda para Odin, né? O deus das runas. Aqui sai a runa do granizo.
O granizo é uma runa que fala do caso fortuito e da força maior. Então, aniversariantes dessa semana, vocês vão ter que, durante esse seu ano novo pessoal, aprender a lidar com os imprevistos. Qual é a dica? Tem um plano A e tem o plano B. Não deu certo o plano A? Opa, tem uma cartinha na manga. Eu tenho o plano B. Então é a carta que fala do caso fortuito, da força maior, do imprevisto, né? E eu indico para vocês fazerem a mentalização do sol de manhã, né? Faça aí todo dia de manhã, deite de barriga para cima e mentalize o sol energizando as células. Mentalize que o sol está energizando, as células estão todas douradas. E durante 5 minutos, mentalize uma questão que não está andando já em andamento, né? O nosso pensamento cria uma forma, então quando vocês mentalizam a coisa que não está boa já andando, essa forma vai determinar lá no astral. E acabando os 5 minutos, aí vocês agradecem como a coisa já tivesse acontecido. Agradeço ao plano espiritual de luz por ter resolvido essa questão. E o verbo, vocês põem o verbo que vocês quiserem, resolvido, acelerado, clareado. Essa mentalização que deve ser feita ao acordar, ela tem 2 finalidades: energizar vocês, dar o pique e acelerar coisas que estão congeladas. Então, aniversariantes da semana, lidar com os imprevistos, ter o jogo de cintura, sair do quadradinho, ter o plano A e o plano B. E agora vamos para a pergunta mental? Mentalize aí uma questão, um assunto que vocês têm para resolver essa semana. E o tarô, através da energia dos anjos, vai ajudar aí vocês a resolverem. Pense bem firme, tá? Mentalize muito firme aí uma questão pendente para essa semana. Vamos ver o que os anjos aconselham. Olha quem sai, uma carta dos anjos mesmo, a carta do julgamento. Então é um sim bem redondo, né, gente? O que é o julgamento? O juiz vai dar um julgamento. O que ele vai fazer? Resolver aquela questão, resolver aquela briga, aquela lide. Então é uma carta que fala que a palavra-chave é resolução, decisão. Vocês vão conseguir resolver essa questão. É uma carta de comunicação, tá? Então às vezes vai ter que ter diálogo, né? Uma carta forte de comunicação. É uma carta mediúnica de inspiração. A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Vocês vão estar inspirados aí para resolver essa questão. E quem protege vocês nessa questão é o Arcanjo Gabriel, tá? O arcanjo das boas novas, o arcanjo da inspiração. Então, o arcanjo Gabriel fala que vai resolver, mas ele também dá uma dica. Essa carta é uma das 3 cartas do tarô de essência do passado. Use toda a sua experiência do passado. Às vezes, gente, para resolver essa questão que vocês pensaram, tem que resolver ainda outras coisas pendentes do passado. Ela é uma carta que fala, tem coisa do passado que está pendente, que tem que pôr um ponto final. Tá? Então use sua experiência, peça aconselhamento para familiares, ela é uma carta de família. Então o julgamento fala de ponto final, de decidir. Arcanjo Gabriel te dando a inspiração no falar, mas é uma carta que vocês têm que se mexer. Uma carta muito positiva. E agora vamos fechar com o Ogam. Vamos pedir o ancoramento de todos os deuses celtas e de todas as deusas celtas, em especial Deus Celta Ogma, para dar uma mensagem para finalizar. Vamos ver a árvore que sai. Sai a árvore da sorveira brava, tá? Essa árvore, ela é uma árvore regida por Brígide. Quem é Brígide? É uma das deusas principais aí do panteão celta, né? A deusa tríplice da cura, né, da poesia e da magia. E ela tem na cabeça, Brígide, um fogo, o fogo de Brígide, né? Então fala que é um período que vocês vão ter a clareza essa semana, o fogo de Brígide abençoando vocês essa semana, né? E exorcizando. O fogo de Brígide, ele exorciza tanto os maus externos como internos, né? E ele clareia as coisas. Essa árvore da sorveira brava fala que vocês devem agir como se estivessem com uma espada na mão, né? Então vocês estão lá numa guerra, numa espada, vocês estão o quê? Vocês estão atacando e ao mesmo tempo se defendendo. Então Brígide fala disso, né? Na batalha dessa semana,
é a espada que vai reger. Então vocês vão atacar e se defender. E Brígide fala disso, que é uma árvore, a sorveira brava, de proteção. No Ogam, são 25 árvores, nós temos só 2 de proteção, e a sorveira brava é uma delas. Então vocês têm a proteção da grande deusa Brígide, que vai clarear o caminho, curando as energias aí, mas é uma semana de atividade, é uma semana de ação, que as coisas aparecem. O fogo de Brígide, ele clareia, é uma árvore que traz a proteção, né, e a defesa das situações, né? Então, uma árvore muito boa, Brígide, abençoando vocês. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Eu uso todos os oráculos. É 1h30 de consulta, né? É bem aprofundado, a gente vê o financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor. É bem aprofundado mesmo, sabe? E aí eu posso ajudar vocês em todos os setores. Tem um trabalho de limpeza espiritual profunda. É muito bom, né? Nessa época que a gente tá, da quaresma, que a energia espiritual fica um pouquinho mais densa. É legal fazer limpeza espiritual. Eu uso uma sequência de técnicas. Essa sequência de técnicas cria uma energia inteligente. Ao mesmo tempo que limpa, é como se fizesse assim, raspasse, energiza os corpos, os centros de força. Quando a pessoa vem para a limpeza espiritual profunda, ela vai trazer por escrito todos os pedidos dela. O que ela quer atrair para a vida dela, quais são os objetivos de vida, quais são os projetos. E esses projetos que ela vai trazer por escrito vão ser potencializados pela espiritualidade de luz presente na sessão. Essa época é muito boa fazer limpeza espiritual. E eu tenho outro trabalho que eu entrego por escrito, que é o ano pessoal através da numerologia pitagórica. Todos nós vivemos um ciclo de 1 a 9. 1 é o começo do ciclo e 9 é fechamento. E cada número tem uma vibração. Então a gente vai ver através do teu nome completo e da data do seu nascimento, se você está vivendo 1, 2, 3, 4. E esse número vai dar o tom, a tônica, a direção principal. Então o ano pessoal através da numerologia pitagórica. E para quem gosta mesmo da parte oracular, eu dou aula particular, eu dou curso profissionalizante. Se você quiser aprender, eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas e Ogam, tá? É aula teórica, prática, de ética. Para que serve um curso oracular? Aprender um tarô, um baralho cigano, runas, Ogam. Tem 3 finalidades. Primeiro, para vocês mesmos, tá? Então, autoajuda. Se ajudar. Segundo, para ajudar o próximo. E terceiro, vocês podem ganhar dinheiro com isso, tá? Então são essas 3 finalidades: se ajudar, ajudar o próximo, né? E ganhar dinheiro com isso. Então nós temos os cursos, nós temos a consulta oracular, a limpeza e o ano pessoal através da numerologia pitagórica. Olha, para marcação das consultas é no 987 88 6000. Facinho de gravar, né, gente? 987 88 6000, tá? Entra lá, manda uma mensagem ou por áudio ou uma mensagem escrita que a gente marca. E nós temos também a parte do site. No site está o conteúdo completo do meu trabalho e o local do Espaço Esotérico Estrela Divina, que é preparado espiritualmente para receber vocês. Entra lá no site, spacoesotérico.net. Vou repetir, hein? Vale a pena entrar no site, spacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Instagram, com o objetivo de postar logo cedo o calendário espiritual para vocês se conectarem com a energia espiritual do dia. Então, as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, é Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. Entra lá, curte, se inscreve no canal. E uma boa semana.